Se você quer os recursos mais recentes com a experiência mais confortável possível, então fones de ouvido sem fio não são exceção. No entanto, se seu orçamento é restrito e você quer se conectar a vários dispositivos de jogos, então fones de ouvido com fio do vídeo anterior podem ser a melhor opção. Olá pessoal, nesse vídeo estamos vendo os 5 melhores headsets para jogos sem fio de 2023. E se você quiser mais informações, também colocamos os links na caixa de descrição abaixo. Obrigado. Começando nossa lista com o número 5, temos o Logitech G. O primeiro fone de ouvido da lista é o Logitech G7 33, que tem sido usado bastante no escritório. A série Logitech G é uma das melhores coleções de portfólio disponíveis, e o fone de ouvido G7X33 não decepciona. Assim que você vê esse fone de ouvido, dá para perceber que ele oferecerá algo diferente de um fone de ouvido comum. Disponível em uma ampla gama de cores, incluindo um esquema especial de League of Legends, há muitas opções para quem procura algo que se destaca ou combine com o resto de sua configuração. Além disso, a faixa RGB na frente pode ser personalizada com mais de 16.800.000 cores, juntamente com animações de iluminação únicas para um toque extra. A faixa de cabeça é feita de uma estrutura externa resistente, com uma correia de pano que pode ser ajustada a algumas alturas diferentes. Juntamente com os grandes fones de ouvido acolchoados e sensação leve, o GZ733 é um fone de ouvido extremamente confortável. Mas isso não é tudo. O design também é bastante versátil, graças a recursos como a faixa de cabeça permutável e microfone destacável, que ajuda a reduzir o impacto de danos durante o transporte, bem como o desgaste geral. Em termos de desempenho, o G7T33 oferece um nível semelhante de personalização e qualidade. Os drivers de áudio de 40mm soam muito bem e podem ser aprimorados ainda mais com as opções de personalização disponíveis no software Logitech G Hub. De maneira semelhante, o microfone também oferece ótimo desempenho graças à integração da tecnologia Blue da Logitech, uma marca famosa por seus microfones de primeira qualidade. Com os filtros Blue Voice, você pode ajustar a qualidade do microfone ao seu gosto para garantir que a comunicação permaneça clara e precisa. A conexão também não é um problema graças à tecnologia Lightspeed, que oferece um alcance de 20 metros e até 29 horas de duração da bateria. No final das contas, o G733 é um pouco mais caro do que muitos consumidores podem se sentir confortáveis, mas argumentamos que você recebe o que paga. Por volta de $100, o preço definitivamente é garantido, considerando a qualidade e a grande quantidade de recursos disponíveis para você. No geral, diríamos que este é um dos melhores fones de ouvido que temos no escritório, e definitivamente vale a pena adquirir se você estiver procurando uma opção sem fio sem frescuras. Então, em quarto lugar, temos o Corsair HS. Passando para outro fone de ouvido sem fio que a maioria dos jogadores poderá pagar, o Corsair HS80 visa proporcionar uma combinação perfeita de estilo, conforto e desempenho. Como alguns dos outros fones de ouvido nesta lista, o HS80 tem um design de faixa de cabeça flutuante, proporcionando o conforto necessário durante longas sessões de jogos. Para adicionar a isso, os fones de ouvido neste fone de ouvido são feitos de espuma de memória respirável, o que ajuda a reduzir o acúmulo de calor do longo tempo de jogo. Embora o quadro venha estritamente em carbono ou branco, a Corsair vende kits de modificação separados que permitem que você troque a alça da faixa de cabeça e os fones de ouvido por uma alternativa mais colorida ou simplesmente substitua um par antigo. Outra característica que impressiona é o RGB integrado na parte externa do fone de ouvido. Como a maioria dos produtos Corsair, esta iluminação pode ser personalizada e sincronizada com outros componentes da Corsair na sua configuração através do software EQE. O único aspecto do design em que esse fone de ouvido erra um pouco é com o microfone, já que ele não é removível. Embora a boa função Flip to Mute ajude a compensar isso, ela ainda coloca esse fone de ouvido em desvantagem sobre os concorrentes. Quando se trata de desempenho, os HS80s incluem drivers de 50mm que utilizam áudio espacial Dolby Atmos para fornecer a experiência mais imersiva possível. Além disso, o software EQE da Corsair permite que você altere as configurações de áudio para criar um perfil de som personalizado que se adapte a você. Embora a duração da bateria seja menor do que outros fones de ouvido sem fio, 20 horas é mais do que suficiente para várias sessões de jogos, e a qualidade de som adicionada o torna uma troca digna. No geral, o HS80 é uma ótima opção para quem procura um pouco de tudo, mas algumas exclusões notáveis, como um microfone destacável, podem dissuadir alguns jogadores de escolher um par. Em seguida, no número 3, temos o SteelSeries Arctis Nova Pro. O SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless é, de longe, o fone de ouvido mais top desta lista, voltado para audiófilos da área dos games. Como você esperaria de um fone de ouvido sem fio feito para desempenho premium, o design segue essa linha, com aparência de metal escovado na estrutura. A alça flutuante tem vários níveis de tensão que você pode ajustar conforme suas necessidades. Outra característica maneira do design são os fones de ouvido removíveis. Isso estende a vida útil deste fone, pois o desgaste eventual dos fones não resultará em você ter que comprar um novo fone para substituí-los. Embora um design confortável seja importante para um fone tão caro, o foco principal do Arctis Nova Pro Wireless é proporcionar uma experiência de áudio em jogos incomparável. A principal inclusão que faz esse fone de ouvido se destacar da concorrência é a estação base sem fio que vem na embalagem.
Essa adição permite se conectar a vários dispositivos com facilidade, controlar as configurações de áudio em tempo real e carregar uma das duas baterias incluídas, que podem ser alternadas para garantir que seu fone nunca fique sem energia. Essas funcionalidades distintas agregam algumas melhorias na qualidade de vida que vão ajudar qualquer sessão de jogo a funcionar sem problemas, mas tudo isso não tem sentido sem um áudio de alta qualidade para respaldar. Felizmente, a SteelSeries é muito confiável quando se trata de qualidade de áudio, e o Arctis Nova Pro Wireless é seu melhor fone de ouvido até agora. Com recursos como cancelamento de ruído ativo e áudio personalizável de 360 graus, o áudio deste fone de ouvido faz jus ao exagero. O microfone também inclui cancelamento de ruído para a entrada de áudio limpa e usa o design retrátil que se tornou famoso com os produtos da SteelSeries. No geral, o Arctis Nova Pro Wireless vai estar bem fora da faixa de preço do jogador médio. Acho que os melhores ficarão mais do que impressionados com o que esse fone de ouvido tem a oferecer. Em segundo lugar, temos o Razer Black Shark V2 Pro. Entre os melhores headsets para jogos de PC do mercado, esse novo Razer Black Shark V2 Pro melhora em relação aos seus predecessores através dos alto-falantes Triforce Titanium 50mm, microfone removível Kuiper Clear Super Cardioid, almofadas de ouvido em espuma com memória Ultra Soft Flow Knit, cancelamento passivo de ruído e áudio espacial THX para sons surround. Com o recurso Heavy Black Shark V2 Pro, recursos sem fio são adicionados à mistura em conjunto com uma duração de bateria de 24 horas. A latência de áudio também se torna quase inexistente e a qualidade do som permanece consistente graças à conexão Hyperspeed 2.4 GHz da Razer. Apresentando tudo incluído no padrão V2 junto com os recursos sem fio adicionais, o Black Shark V2 Pro pesa apenas 320 gramas, o que é 58 gramas a mais do que seu irmão com fio. O peso adicional não é nada perceptível. Usar o fone é ótimo com as armações ajustáveis que são sólidas na estrutura. Se movimentar com o Black Shark V2 Pro não requer muitos ajustes, pois o fone fica firmemente na sua cabeça. As conchas auriculares de espuma viscoelástica Flow Knit e as almofadas de faixa de cabeça permitem que as sessões de jogo curtas e longas sejam experiências confortáveis. Tem um botão de volume no copo esquerdo, uma porta micro USB para carregar, um conector de fone de ouvido de 3,5mm e um interruptor de microfone que também ocupa o copo esquerdo. Uma pequena luz indicadora de status serve também para notificações de confirmação de conexão e status da bateria. Infelizmente, não existe uma maneira real de saber quanto tempo de bateria resta, além da luz ficar vermelha a 30% e piscar vermelha a 10%. Felizmente, a duração da bateria de 24 horas em uso intenso é totalmente recarregável em cerca de 3 horas. Há também um modo automático de economia de energia que desliga o fone de ouvido depois de vários minutos selecionáveis. No geral, do modo single player ao multiplayer e do com fio para o wireless, o Black Shark V2 Pro é o fone de ouvido para jogos que você não pode ignorar. O último produto da nossa lista é o Asus ROG Delta S. Para finalizar nossa lista, temos o headset Asus ROG Delta S Wireless. Uma escolha perfeita para quem procura manter seu jogo no subterrâneo. De forma semelhante ao HyperX Cloud 2, o Delta S lembra os fones de ouvido tradicionais, graças ao material de couro falso na faixa de cabeça e nas conchas auriculares. No entanto, as conchas auriculares em forma de D adicionam um toque único ao fone de ouvido discreto. Como alguém que usa uma versão com fio deste fone de ouvido diariamente, posso dizer com confiança que essas conchas auriculares são ótimas, especialmente para pessoas com orelhas grandes. A estética furtiva deste fone de ouvido é ideal para quem viaja, pois ajudará a evitar aqueles olhares estranhos de outros passageiros. Para acompanhar a abordagem discreta, o ROG Delta S Wireless resolveu o problema do microfone externo incorporando um microfone de formação de feixe em cada fone de ouvido. Embora a remoção de um braço de lança seja conveniente, encontramos que a qualidade do som sofre como resultado. No entanto, os próprios alto-falantes exibem melhor desempenho graças aos drivers Asus Essence de 50mm que bloqueiam o ruído de fundo para uma maior imersão. Além disso, o Asus Armoury Crate também pode ser usado para personalizar as configurações de som. Em termos de conectividade, este fone de ouvido tem opções de conexão sem fio Bluetooth e 2,4 GHz e o dongle USB-C pode ser armazenado no fone de ouvido direito para maior portabilidade. Infelizmente, isso é à custa de uma opção de conectividade com fio, mas é improvável que isso seja um problema devido às várias opções de conexão sem fio. Com 25 horas de vida útil da bateria e carregamento rápido que oferece 3 horas de conectividade em 15 minutos. Minutos de carregamento, o Asus ROG Delta S Wireless é uma solução perfeita para os jogadores que estão sempre em movimento. Resumindo, o Asus ROG Delta S Wireless é um fone de ouvido de design confortável e luxuoso, com uma estética minimalista que vai combinar com vários estilos de construção diferentes. A qualidade do som é excelente e cristalina, e as opções versáteis de conexão fazem deste fone uma boa opção para quem costuma se deslocar com frequência. Valeu por assistir, é isso por enquanto, e espero que todos vocês curtam o vídeo. Valeu!